Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Nós estamos iniciando mais um devocional IBEX, devocional da Igreja Batista em Chechel. Eu quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos, né? Nós somos muito gratos por cada um de vocês que toda sexta fazem o devocional conosco. Nós queremos que desde já vocês divulguem essa live para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que vocês mantêm contato, para pessoas que você julga necessário que assista esse devocional conosco, para vocês estarem enviando. Se essas pessoas não nos seguem, vocês podem estar mandando para ela também os nossos endereços na rede social, no Instagram, @Batista em Chechel, nos Facebooks, o perfil do pastor Ibex Humberto Belino, o perfil da nossa igreja Batista em Chechel, no YouTube. Você também pode se inscrever no nosso canal. Em breve nós estaremos transmitindo ao vivo por lá também. O nome do nosso canal é Batista em Chechel e através do Folha Batista. Se você não possui nenhuma rede social, você pode acessar www.folhabatista.com.br, procurar lá o perfil da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Chechel, e acompanhar todas as nossas atividades, todas as nossas programações. Nesse momento nós iremos cantar, iniciando esse momento. Você que está aí na sua casa, você que está trabalhando ainda, pode cantar junto conosco se você conhecer, e pode já inclinar o seu coração em oração nesse momento devocional que nós iremos iniciar agora. Nesse momento, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos aí onde você está. Se você não pode fechar os seus olhos, que o seu coração esteja voltado para esse momento. Nós iremos iniciar o nosso devocional agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Senhor, nós queremos te render graça pelas nossas vidas. Queremos te render graça por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós, mesmo num momento tão difícil como esse. Queremos te render graça por todas essas pessoas que estão nesse momento acompanhando o devocional, acompanhando essa live, que estão prontas, que se dispuseram, Senhor, a estar conosco nesse momento. Nós queremos te agradecer pela vida de cada uma. Queremos te agradecer por todas as pessoas, Deus, que nós conhecemos e por alguma razão ou outra elas não puderam partilhar desse momento conosco. Queremos te apresentar todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades e as nossas aflições.
Queremos te apresentar o nosso coração e pedir que o teu Espírito Santo ele continue cuidando de nós, continue nos dando força, continue nos segurando nesse momento tão difícil, tão complicado. Que nós possamos olhar somente para ti, que é o alvo. Que nós caminhemos juntos, que nós caminhemos em unidade, Deus. Nós queremos te agradecer também por todas as pessoas que fazem a Igreja Batista em Chechel. Que todas essas atividades, que todas essas lives, Deus, elas possam de alguma forma abençoar a vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares e não podem estar no culto conosco. Queremos te pedir também que o Senhor esteja com todas as pessoas que nesse momento precisam, Deus, de ser acalmado, de ser acalentado, de todas as pessoas que nesse momento estão precisando de um socorro urgente. Que o teu Espírito Santo possa tranquilizá-las nesse momento. Que o teu Espírito Santo traga a paz que excede todo o entendimento. Fica conosco durante todo esse momento de devocional. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos nos méritos de Jesus. Amém. Nós iremos fazer uma reflexão do nosso manancial. Por favor. A reflexão do nosso manancial de hoje vai falar sobre o ministério de Jesus, sobre ministério extraordinário. Esse é o tema da reflexão do nosso devocional. É baseada no livro de Marcos, capítulo 5, versos 35 ao 43. E diz assim: o ministério de Jesus, o mestre por excelência, era essencialmente abrangente, intencional e extraordinário. As pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar sua vida mais de perto desfrutaram do privilégio de alcançar níveis mais elevados de espiritualidade. Nada regia o ministério de Jesus a não ser o propósito e visão divinos. Consideremos 3 características de sua capacidade como líder que consolidaram seu ministério como extraordinário. Primeiro, Jesus tinha uma capacidade de manter o foco no que era mais importante, sem se importar com os elementos externos, oposição, rejeição, impossibilidades. Disse a Jairo para crer somente. A causa era sua e sabia o que fazer. Segundo, tinha capacidade de eliminar elementos danosos. Ao chegar à casa de Jairo e encontrar um caos emocional potencializado por pessoas contratadas para lastimar e pessoas que ironizavam sua presença, posiciona-se com autoridade e ordena sua saída. Terceiro, Jesus tinha uma capacidade especial de investir em pessoas. Pedro, Tiago e João estavam com ele. Era dada a eles a oportunidade de receberem mais conhecimento, mais profundidade em suas experiências. Esse foi um ministério extraordinário, focado no céu, tendo a terra por lucro, como bem escreveu C.S. Lewis. Essa reflexão de hoje, ela nos mostra num todo o que nós devemos fazer como líderes espirituais, como líderes dos nossos lares, eu posso assim dizer, olhar para Jesus, que é o modelo. Jesus, ele não se incomodava com pequenas coisas. Jesus não se incomodava com situações que para nós tornam-se desagradável. Às vezes a gente está em uma determinada situação e alguém faz um comentário e a gente não gosta e a gente já fica, já fica repensando a nossa liderança, o nosso grupo, ou aquilo que é de responsabilidade nossa. E Jesus, ele não se importava com isso porque ele era uma pessoa focada, ele sabia o que ele vinha fazer aqui e ele estava somente com os olhos nisso, com os olhos fitos no chamado, no propósito dele. Ele veio aqui para salvar pessoas, para cuidar de pessoas. E ele estava tão focado nisso que meros comentários não ia fazer ele desviar a sua atenção. É isso que nós temos que fazer, a exemplo de Jesus. Nós temos que identificar, né, o nosso chamado, o nosso propósito, aquilo para o qual nós somos chamados a servir, a contribuir e manter os nossos olhos nisso. Vão haver dificuldades como em qualquer outra situação. A gente tem dificuldade no emprego, na escola, na faculdade.
a gente tem dificuldade nos nossos lares, no meio dos nossos amigos, e nem por isso a gente abandona eles. Pelo contrário. Só que quando se trata de igreja, a primeira coisa que a gente faz é deixar a igreja de lado, é sair, eu não vou porque fulano falou algo e aquilo me feriu. Onde na verdade nós somos feridos por muitas outras pessoas em outros ambientes e a gente não leva isso em consideração. A gente não tem o mesmo peso e a mesma medida para as coisas que acontecem em outras áreas da nossa vida, das coisas que acontecem na igreja ou com pessoas que trabalham conosco na igreja. Eu consigo ver essa distinção que algumas pessoas fazem. E Jesus chegou ali e aquela situação era uma situação triste, era uma situação de caos e as pessoas ofendiam, né, ele com comentários. As pessoas ironizavam e aquilo não afetou Jesus. Hoje em dia, se a gente escuta, não precisa nem ser uma ironia, assim, num todo, nenhuma ofensa, só uma coisa assim, a gente já fica, eu sou tão dodói. A gente já fica, meu Deus, fulano falou. Não que você não vá se magoar com palavras, não que você não vá se magoar com situações, mas a gente precisa manter os nossos olhos fitos. Vai haver, lógico, pessoas que vão nos dizer palavras que tragam sabores para a nossa vida, mas não é por causa disso que a gente vai largar aquilo que Jesus deu a oportunidade de que a gente cuide, de que a gente possa servi-lo ali naquele grupo, naquele ministério. A gente tem que olhar para ele e ser como ele, tentar ser como ele, né? Seguir o modelo, seguir aquilo que ele nos deixou, e ele nos deixou seu exemplo, todos registrados na Bíblia. Nós não temos como dizer assim, eu não sei o que fazer, porque Jesus ele nos mostrou o que fazer e como fazer. A exemplo dele, ele mostrou como nós devemos caminhar, como nós devemos nos comportar, como nós devemos falar, como nós devemos nos tratar como irmãos, como filhos de Deus. E isso é muito importante. Que a gente saiba olhar, que a gente saiba diferir as coisas, né? Nós vamos ser feridos, nós vamos ser magoados em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, seja ele na igreja ou não. Mas é importante que a gente mantenha os olhos em Jesus e que a gente siga o modelo. Amém. Nós iremos nesse momento citar o nome de algumas pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Rai vai citar. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco. Através do Instagram, estamos acompanhando a irmã Keila Moraes, Kawane Gomes, Monique Celi. É Celi? Isso, Monique Celi, perdão. Ilquias, Everton Leite e Maria Leuzinha. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos assistindo pelo Instagram. Que Deus muito abençoe. Compartilha essa live. Sim. E no Facebook, a irmã Nádia. A Nádia, receba o nosso abraço. Automático. A gente nem combinou. Receba o nosso abraço. Lidaiane Keila, nossa irmã e amiga Tailânia, né, que é nossa parceira. Tá com saudade. Isso. O pastor Humberto. Pastor, um abraço para o senhor também, ó. Essa semana, hein? Na construção. Daqui um pouquinho mais a gente vai falar da nossa construção, sim, da congregação lá da capela. O nosso irmão Wellington Gomes, a irmã Natália Silva, Pibi Capucino também está nos acompanhando pelo Facebook, o irmão Juscelio Silva e Pibi Cruz de Rebouças. Sejam bem-vindos mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Isso. Nós vamos orar agora pelas pessoas que foram acometidas, direta ou indiretamente, pelo Covid. Né? Na nossa cidade tem crescido o número de pessoas que estão positivando testes do corona, e também nós iremos orar pelas pessoas que tiveram que enterrar, né, seus familiares de uma forma muito mais difícil do que já é enterrar um parente. Então, nesse momento, Rai,
ela vai orar por essas pessoas, vai orar pela nossa situação, né? Pelo cenário que a gente está vivendo, que não é um cenário fácil. A gente tem sido acometido e bombardeado de más notícias, de notícias tristes todos os dias. E isso, de certa forma, vai nos deixando para baixo, vai nos deixando triste. E nós iremos orar para que Deus possa cuidar do nosso coração, para que a gente permaneça na esperança que é Ele. Agora já fica apertada. Convido vocês, né? Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, por mais esse momento na tua presença, Pai. Neste momento eu quero te apresentar todos aqueles que estão inquietos, que não estão tranquilos mediante a situação, Jesus. Que o Senhor visite-os, que o Senhor venha confortá-los e venha acalmar os corações daqueles que estão inquietos. Eu te apresento os familiares que tiveram que enterrar seus entes queridos num momento tão difícil. E eu sei que tá difícil para caminhar diante da situação, mas que o Senhor é o socorro, o Senhor é o consolo. Então, vai de encontro com os teus filhos, Pai. Acalma o coração deles, abençoa eles e que eles possam caminhar na tua presença e que eles possam caminhar mediante a tudo isso. Estamos vivendo um cenário bastante difícil, mas eu sei que o Senhor é o provedor de tudo, o Senhor está no controle de tudo e que tudo irá ficar bem. Acalma os teus filhos, Pai, para que tudo venha ocorrer bem. E desde já eu te apresento a nossa cidade, te apresento todos os habitantes da nossa cidade, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Não venha deixar que esse vírus venha se propagar, que venha afetar mais famílias, onde alguns já têm perdido seu emprego, têm mexido, toda a questão financeira, seja provedor na vida deles também, Pai querido. Derrame das tuas mãos poderosas sobre eles e eu te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Nós iremos... A gente vai cantar daqui a pouco. Antes de cantar, eu quero dar as boas-vindas à nossa irmã Raíza Rafael, que está nos acompanhando pelo Face também. Vamos cantar parabéns. Sim, nós vamos cantar parabéns para a irmã Raíza. Gabi? Sim. E queremos dar as boas-vindas no Instagram aos nossos irmãos Pablo Leonardo e o irmão Ibson. Sejam muito bem-vindos. Nós iremos cantar parabéns para a nossa irmã Raíza Rafaela, que está aniversariando hoje. Nós iremos orar por ela daqui um pouquinho mais. Nesse momento a gente vai só cantar, especialmente para você, Raíza. Vamos, Gabi? Vamos acompanhar. Vocês também podem cantar parabéns por Raíza, em casa, por favor. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data tão boa. Cada ano que passa, ela fica coroa. Raíza, que Deus muito abençoe você. Nós iremos orar daqui um pouquinho mais, agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar gozando de saúde nesse dia, né? E agradecer porque nós temos o privilégio de partilhar com você a sua vida e nós somos muito felizes, muito alegres por poder ter você conosco como irmã. Nesse momento, Rai vai falar um pouquinho da nossa construção lá na capela, né? Vai divulgar como está sendo. Ela está mais a par do que eu. Tá bem? Fale. Isso a nossa construção. Eu dei uma passadinha bem rapidinha quarta-feira e tá tão, como eu digo ao pastor, tá muito prim. Tá muito bonito de ver aquele prédio sendo levantado, né? Iremos bater a nossa segunda laje, né? Para a honra e glória de Deus, iremos. Já batemos a primeira. E hoje eu até acompanhei no grupo, né?
E ontem também, de que eles nem esperavam, a irmãzinha chegou lá com o lanche da tarde e foi a maior felicidade. Então, eu sempre gosto de frisar isso, a preocupação que as pessoas têm, né, com a construção lá em cima. Os vizinhos têm se disponibilizado em ajudar, né, nesses momentos. E também somos muito gratos, né? Acho que, se eu não me engano, 62, 63, está nessa faixa de 60 irmãos que têm contribuído para esta obra, né? E chega que chega lá com uma ferragem, que chega com uma quantia, né? Chega com e só as mãos para trabalho da abração e tem ajudado. E isso tem sido muito bom. Deus continue abençoando. Se você sentiu o desejo de contribuir com algum material, com alguma quantia, você encontra as nossas contas no Instagram, @Batista em Chechel, e você também encontra no Facebook, Ibex Humberto Umbelino. E o melhor, ore pela obra, isso. E nós pedimos que ore mais ainda, que você possa interceder por essa obra, pois já estamos chegando na parte final, né, de batelagem e tudo mais. Iremos aguardar os americanos, certo? Eu peço que vocês orem por eles também, né, que eles já programaram, tem todo um planejamento, e que, se for da vontade de Deus, eles estarão aqui conosco em julho, dia 18 estaremos inaugurando, se Deus permitir. Se Deus permitir, então ore para que tudo venha ocorrer bem e que seja feita a vontade de Deus. Eu queria fazer uma ressalva. Se vocês, por acaso, não têm o contato do pastor e conhecem alguém da igreja e sentem o desejo de doar, você pode entrar em contato, né, com algum dos nossos irmãos, porque a gente transfere para o nosso pastor, ok? Eu quero... Como? A programação? Sim, depois. Ok. Daqui um pouquinho mais nós iremos falar sobre as atividades da nossa igreja. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos Marinalva, Caio, estão acompanhando pelo Instagram, e a Maria Jô está acompanhando através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos estar nesse momento e, em seguida, nós teremos a nossa mensagem bíblica, né, que será transmitida por Rai nessa noite. É o 3º capítulo de Filipenses. Da carta de Filipenses. Então vocês podem aí já ir abrindo na Bíblia de vocês. E nós iremos cantar. O nosso pastor está dizendo que, infelizmente, não colocaremos a laje esta semana, mas, se Deus permitir, semana que vem nós colocaremos. Então os irmãos continuem orando, né? Nós estamos fazendo tudo com muito cuidado, né? Dentro dos nossos limites, tudo certinho. E que Deus nos abençoe. Aquela congregação está ali para ajudar, para cuidar de pessoas. Nós somos muito gratos porque nós estamos conseguindo construir, né, ali. Somos mais gratos ainda pela vida dos nossos diáconos, Jeane e Maurício, que são os missionários que estão cuidando das pessoas, que estão cuidando daquela obra ali em cima. Então, os irmãos, por favor, continuem orando conosco. Vão abrindo aí na Bíblia de vocês, em Filipenses capítulo 3. Nós iremos cantar nesse momento. Cidade do nosso Deus, seu santo monte.
deixando todo mundo meio choroso. Que vocês tenham recebido esse louvor, tenham guardado no coração de vocês, né, para este momento, para saber que vocês têm um Deus que tudo pode fazer na vida de vocês. Nós iremos hoje estudar Filipenses, capítulo 3. Né? Estamos nessa sequência de estudarmos a carta, né, aos Filipenses, sugerida por Gabi, que estamos gostando muito, muito. E próxima semana finalizaremos com o 4º capítulo. Isso. E vocês já podem ler, se tem vontade, leia. E próxima semana daremos continuidade, certo? Iremos destrinchar, certo? Os versículos. Não irei ler o capítulo, nós iremos destrinchar. E só recapitulando, né? Estudamos o capítulo 1 e 2, né? A carta aos Filipenses, ou epístola. Paulo estava preso quando escreveu, né? Estava lá em Roma. E a carta foi destinada para a igreja de Filipos, certo? Logo no início, no versículo 1, Paulo, ele diz: finalmente, meus irmãos, alegra-se no Senhor. Quando você olha, você acha que Paulo já vai finalizar a carta com finalmente, né? Mas Paulo, mais uma vez, vem se reportar para os irmãos. E o que me deixa bem alegre, pois, por mais uma vez, ele repete, né? Alegre-se no Senhor. A epístola, né, como os irmãos já têm ouvido, é considerada a epístola ou a carta de alegria. Sim. Onde Paulo, ele remete muito isso, ele fala muito isso. Vou bater. Ele remete muito isso, falando de alegria, alegrar-se no Senhor. Ou seja, ele estava transmitindo isso para a igreja de Filipos, para que os irmãos viessem se alegrar de acordo com as circunstâncias que eles estavam. E Paulo, ele ainda continua: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Ou seja, Paulo não estava preocupado em repetir por mais uma vez. Nós podemos comparar com um professor. Quando o professor está dando algum conteúdo, né, ele quer que aquele aluno aprenda aquele conteúdo e ele repete por várias vezes até que o aluno fixe. E era isso que a intenção de Paulo era essa, que os irmãos de Filipos fixassem e dessem continuidade àquilo que ele havia falado. Quando Paulo vem falar na parte de alegre-se no Senhor, né, nós podemos ver algumas situações e algumas questões, né? Ou seja, não é que as circunstâncias não esteja favorável, que você não pode se alegrar, ou que as circunstâncias estejam todas tortas, você não pode se alegrar. Sim, é isso que ele pede, sim, se alegre no Senhor, porque Ele é o caminho para você percorrer, né, essa maratona que está sendo bem agitada da gente, né? Outro ponto, Paulo, no versículo 2, ele repete por 3 vezes a palavra cuidado. Cuidado, cuidado e cuidado. E ele usa o termo cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal e cuidado com a falsa circuncisão. Quando ele fala, quando eu li, eu disse, poxa, tão forte, cães, mas ele compara esse termo cães. No Oriente havia cães, animais, né, que eles eram semi-selvagens e que eles pairavam, andavam, latindo atrás de presas. E quando Paulo traz para esse contexto, era que falsos mestres, falsos enganadores estavam proferindo heresias. Estavam proferindo heresias.
que não condizia com aquilo que ele pregava e aquilo que ele havia deixado. Então ele usa esse termo, e para ele era algo forte, né? Onde eles estavam dizendo que a salvação não era pela graça, a salvação não era pela fé ou pelas obras, mas sim com um elo, né? Entre Deus e o homem, onde o homem fazia as coisas para Deus, onde é que a criatura seria superior ao Criador. Não deveria existir. Muita gente que pensa assim, Sim. que acha que pode ser salvo porque faz as coisas, porque pelas suas obras. Exato. Não é não. Não. É tudo um processo. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá mais à frente. E ele remete isso, e ele ainda diz, cuidado com esses que praticam o mal. E ainda, cuidado com a falsa circuncisão. Os irmãos sabem o contexto de circuncisão, mas quando ele fala aqui, não é a questão do efeito físico, certo? Sabe como é o processo? Mas não é o efeito físico, mas sim quando ele fala de circuncisão, e ele fala até no versículo 3, pois nós somos, né, a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ou seja, aqueles que creem verdadeiramente ao único, ao Deus, aqueles que confiam verdadeiramente nele. Paulo vai falando isso. E ele ainda fala nessa questão da circuncisão, né, que verdadeiramente você acredita. E também quando ele remete à questão da transformação. Se analisarmos do versículo 3 ao 11, Paulo vem falando isso aí. Para que as pessoas viessem acordar, que as pessoas viessem ficar atentas para esses falsos professores. E isso a gente já viu lá em João. A gente frisou bem, né, quando João vem alertar toda essa questão. E mais uma vez, Paulo, ele frisa isso também. No versículo 8, ele remete: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E é isso onde a gente vai entrar no tema central, prosseguindo para o alvo. Paulo começa a falar isso aí. Paulo perdeu muitas coisas, né? E se analisarmos, vocês já têm o conhecimento de quem foi Paulo. Saulo, Paulo. Vocês já têm esse conhecimento de quem foi ele. E a partir do versículo 12 até o 22, Paulo vem falar isso muito bem, prosseguindo para o alvo. Ele começa a falar do seu passado, começa a elencar algumas coisas do passado, onde ele era um perseguidor e hoje ele era e hoje no contexto ele era perseguido. Ele era perseguido. Como muda? E ele começa a falar isso bem tranquilamente. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, isso é o versículo 12, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui chamado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa certa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E hoje eu começo falando o que é alvo, né? Se nós formos para dicionários, essas coisas, alvo é onde você tem um objetivo ou uma meta a cumprir, ou a seguir, né? Meta, objetivo a seguir. E comparando isso aí com Paulo, eu, ao olhar a passagem e trazendo para o meu contexto, eu, Rayane, sou professora de educação física. Valeu.
Rayane, eu treino atletas, certo? Eu treino. E para que eles tenham êxito e sigam, eles têm que fazer o quê? Eles têm que treinar, eles têm que ir devagar e ele tem toda uma meta. Tem toda uma meta para seguir. Nós encontramos isso. E quando Paulo fala de prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nós vemos isso com o atleta. Ele tem que preparar, tem que treinar e tem que se dedicar. E essa passagem, do versículo 12 ao 21, Paulo vem falar especificamente da salvação. Ele é bem específico. Ele vem falar sobre a salvação. E quando eu comparo com o atleta, para você caminhar e seguir para o alvo, você tem que se dedicar. Para você seguir o alvo, você tem que parar. Você tem que refletir para seguir o alvo. E outro detalhe, o atleta, ele encontra N barreiras, né, na sua modalidade esportiva. Nós não somos diferentes, né? Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu, a gente chegar lá no dia caminhando. Então, nós iremos encontrar, e nós encontramos barreiras, situações que vêm tentar fazer com que nós desviamos desse caminho. Mas eu digo a você hoje que você tem que driblar esse caminho, você tem que driblar, né? E eu, ao escrever e ao ver a mensagem, eu fiquei olhando em situações e eu disse até a Monique, eu disse, eu estou revisando aqui a mensagem, eu estou chorando por conta do nosso contexto. E durante a semana eu fui escutando outras coisas e situações vieram e eu fiquei a refletir sobre isso. Onde as pessoas estão desviando do caminho, do alvo. As pessoas estão, com toda a situação, elas estão meio que ficando deslocadas com tudo isso. E mais uma vez, acham que não tem nenhuma esperança, que não há nenhuma solução para tudo isso. E há uma solução, que é Jesus Cristo, né? Você deve seguir o alvo, prosseguir para o alvo, independente de todas as situações, os relatos que escutam as pessoas, eu tenho que chegar mais a Deus, eu tenho que estar mais próximo a Ele. Sim, você tem, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você vai ao Pai através dele. Então, prossiga para o alvo. O alvo é Cristo. E Paulo, ele ainda diz no versículo 18, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Estamos vivendo uma situação bastante difícil e que todos os dias nós pedimos para que o Senhor, que Ele venha nos socorrer, que Ele venha nos direcionar. E você aí que está nos assistindo, que você pode estar afastado deste caminho e que hoje você possa encontrar esse caminho que é Cristo Jesus. Ele nos deixou o direito, né? Nos deu a salvação eterna na cruz do Calvário, onde Ele morreu por mim e por você. Paulo, ele apresenta isso para a igreja de Filipos, pensando já no futuro, de o que iria acontecer. Então, nesta noite, que você possa prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Que você possa caminhar na direção de morar lá no céu de glória. A gente até brinca, dizer, andar pelas ruas de ouro, pelos muros de cristais, receber a sua coroa, né? Porque os dias são maus, os dias são difíceis e muitas pessoas estão se afastando por conta dessa situação. Então, que hoje
você possa reconhecer que Jesus Cristo é o caminho e que você deve segui-lo. E uma coisa que ele frisa é: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Glória a Deus. Uma palavra mais do que essa, de que você receberá um novo corpo, uma nova veste moral com Cristo, onde tudo isso aqui irá passar. E é onde eu digo a você: calma, tudo isso aqui vai passar. Deus está no controle, tudo é propósito dele. E mais uma vez, prossiga para o alvo que é Cristo. Continue persistindo e caminhando pelo caminho correto. Cada vez mais. Continue andando pelo caminho correto. Pois uma coisa que eu coloquei aqui, na questão, só frisando do atleta e remetindo para a salvação, que o atleta ele se prepara de forma individual. E a salvação, ela é individual, né? Você não vai poder pegar alguém pelo braço e levar. Não. É individual e isso chega até nos deixar meio triste por pessoas que nós gostamos, que nós conversamos, alertamos e ainda as pessoas estão passando por despercebido, estão levando as coisas de forma, de qualquer jeito, né? Então, prossiga para o alvo. O alvo é Cristo. Ande no caminho. É uma coisa que eu digo a você: ande no caminho. A gente está passando mais uma vez por momentos difíceis, muito, e Jesus está voltando para muitos, de forma individual. Então, ande pelo caminho. Ande pelo alvo que é Cristo. O procure. Aproveite esse momento mais uma vez. Aproveite esse momento para estar junto com Ele. Para você se achegar mais a Ele. Para que tudo fique bem. Tudo fique bem. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo que é Cristo. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus por essa palavra. Louvamos a Deus pela vida de Rai, né? Mais uma vez. E louvamos a Deus por vocês que estão fazendo esse momento conosco, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Nós temos muita gratidão. Nós oramos para que Deus abençoe a vida de cada um, abençoe a família de cada um. Nós iremos encerrar. Antes de encerrar, a Rai vai citar mais algumas pessoas que estão nos acompanhando. E depois que ela citar, nós iremos fazer um momento de oração, né? Agradecendo a Deus por essa palavra, por esse momento, por estarmos comungando, né? Desse devocional, por estarmos conectados. E encerraremos. Mas também vamos, daqui a um pouquinho mais, falar a respeito das atividades da nossa igreja. No Facebook. Você já falou? Já. Não, esse daqui. Sim. Já falou isso. Tá, ok. Através do Facebook, a nossa irmã Niedia Lins, esse é o diácono? Sim, o diácono Maurício Silva também está nos acompanhando. A nossa irmã Adriana Soares e a diaconisa Gene Brito. Um beijo para você, Maria Gene Brito da Silva. E Bruna Márcio também está nos acompanhando pelo Facebook. Bruna, Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos. Isso. No Instagram, Lúcia Maria, o nosso amigo Vinícius, cunhado do irmão Caio. Alciane, Alci, saudades de você, aqui conosco também. Lucimar, Maria José, Quitéria Cristina, Leonardo Alves, Thalisson e Robiene Souza. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês, né, por partilharem desse momento conosco. Nós iremos orar, né? Nós estamos encerrando a nossa live. Hoje já são 8h05. E nós iremos orar por todos vocês,
Mas nesse momento nós iremos orar também de um modo muito especial e muito particular pela família de Bruna, né, que ela perdeu a sua avó recente, pela família de Laudevan, pela família da irmã Cicinha, tem outro, pela família do pastor Adonias, né, ele faleceu recentemente. Iremos orar também por Dona Helena e por Paula, de Paulo da Laranja. Elas estão hospitalizadas, né, para que Deus possa abençoá-las e elas possam ter a sua saúde restaurada e voltem para os seus lares. Iremos também orar pela irmã Cícera, a avó da nossa irmã Laura, lá do alto da capela. Nós temos diversas pessoas, né, que estão precisando de oração. Nós não temos todos os nomes agora, mas que Deus sabe e Deus fará chegar a sua bênção no seu lar, na sua família. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa porção da tua palavra, Deus. Queremos te agradecer por essas pessoas que encontram na Igreja Batista um escape, Deus, para todas as coisas ruins que têm acontecido. Através desses momentos de devocional, de lives, de culto e de louvores, elas podem olhar para ti, elas podem te perceber no meio desse caos. Que a nossa igreja, Deus, ela possa ser bênção na vida das pessoas. Te pedimos por todas as pessoas que têm os seus familiares enterrados recentemente, que o teu Espírito Santo possa estar cuidando do coração de cada uma. Só o Senhor pode dar conforto, só o Senhor sabe a palavra que vai aconchegar aquele coração, que vai cuidar, que vai sarar essa ferida. Queremos te pedir também, Deus, pelas pessoas hospitalizadas. Queremos te pedir pela Dona Helena, pela filha de Paulo da Laranja, que o Senhor possa estar com ela e elas possam voltar para casa, Deus, com a sua saúde restaurada. Queremos te pedir também em favor do nosso pastor, que tem se doado tanto naquela construção, que a sua mão de bênção continue com ele, com Gabriel, com a irmã Nádia. Queremos te pedir também pela irmã Cicinha, a avó da nossa amiga Laura, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor continue cuidando dela, Deus, que ela volte para casa também com a sua saúde restaurada. Cuide da irmã Nil, que tem ficado tão aflita nesses dias. Nós entregamos todas as pessoas que nós não lembramos o nome agora, Deus, para que o Senhor possa cuidar delas, para que o Senhor possa curá-las e abençoá-las conforme a sua necessidade. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós iremos louvar encerrando esse momento. Nós iremos falar, antes de encerrar, das nossas atividades. E iremos orar também pela nossa irmã Raiz. A gente ainda não orou por ela, ela está aniversariando hoje. As nossas atividades, irmãos, elas continuam acontecendo. Nós temos lives segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De domingo a domingo. De domingo a domingo nós temos live. Nós temos live devocional na segunda com o irmão Caio. Nas terças-feiras é alternado. As últimas 2 terças nós tivemos live com a nossa irmã Raíza. Vira e quarta, o nosso culto de oração e ensino. Quinta-feira, culto na nossa congregação na capela, pelo Facebook, Congregação Capela CBAC. Congregação Batista CBAC. Na sexta-feira, conosco. No sábado, lá no alto da capela, pelo Facebook de lá, Congregação Batista CBAC. No domingo temos devocional pela manhã às 9h30. E à noite nós temos o nosso culto de oração, nosso culto de louvor e adoração. E toda essa programação ela é transmitida. Vocês podem estar nos acompanhando de casa, né, para a sua segurança. Nós também queremos deixar ressaltado o uso de máscara, o uso de álcool gel, para você realmente ter precaução, para você se cuidar e cuidar das pessoas que você ama. Só um detalhezinho, também vocês podem acompanhar os cultos lá de Campos Frios, certo? Sim. Através do Facebook PIB Campos Frios, todas as terças e domingo. Toda essa programação, né, de culto devocional, com exceção da quarta-feira, que inicia às 7h30,
Os demais a partir das 19 horas. Vocês podem estar acompanhando. E só outro detalhezinho. Terminou a live, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. Sim, sim. Estamos faltando pouco para chegarmos a 1000 Pegue aos seus amigos para também se inscrever no canal. Por favor. Compartilha com ele Batista em Chechel, ativa as notificações, isso, porque você também poderá receber os nossos cultos, pois como nós estamos transmitindo, estamos colocando lá após o culto devocional, tá todo lá na íntegra, então nos ajude. Isso. Se você não teve como acompanhar na hora que estava acontecendo a live, depois você pode encontrar lá no YouTube, a live vai estar lá salva. Exatamente. Isso. Nós iremos orar pela irmã Raíza. Nós não esquecemos Raíza. Não esquecemos. Rai vai orar e nós iremos cantar encerrando esse momento. Sim, sim. Oremos. Pai querido, mais uma vez eu te agradeço por mais essa oportunidade. Neste momento eu te apresento a tua filha, nossa irmã Raíza Rafael, Pai, que tem sido um canal de bênçãos, que tem sido um instrumento, Pai, para propagar o teu evangelho, para estar conectada, Pai querido, nas atividades da igreja e no seu setor de trabalho. Que o Senhor continue abençoando a vida dela e de todos os seus familiares. Que o Senhor corresponda às necessidades que ela tem e que o Senhor venha dar a ela. O Senhor conhece. Então, ricas bênçãos para a vida de Raíza, que ela continue no caminhar na tua presença, que ela continue cada vez mais se dedicando para fazer o melhor para ti, Pai. E que o Senhor abençoe a vida dela e eu te agradeço. Amém. Amém.